Olá, aqui quem fala é o Douglas, e na aula de hoje a gente vai ver como debugar os nossos códigos JavaScript de uma forma mais profissional, indo além do console.log. Então eu tenho aqui uma aplicação que eu desenvolvi aí já faz praticamente um ano, foi o primeiro vídeo do canal, e nessa aplicação, o que ela faz? Né? Ela é uma lista de tarefas, feita simplesmente com HTML, JS e CSS, tá? Bem simples. E a ideia desse vídeo, então, é a gente ver como a gente consegue debugar isso, né? Como eu falei já. Então, a gente vai ver como ir além do tradicional, né? Do mais usado aí, talvez, o console.log, que é aquela coisa que a gente aprende logo quando a gente está iniciando, né? Pois, se você não conhece nem o console.log, não tem problema, a gente já vai ver aqui, tá? Então, assim, aqui nessa minha lista de tarefas, eu tenho uma função que adiciona uma tarefa na lista. Então aqui eu crio um objeto tarefa, atribuo um ID aqui na minha propriedade ID, e também tem um nomezinho da minha tarefa, que é o que eu estou digitando lá no meu input. Então eu vou botar um console.log aqui, mostrando a minha tarefa. Tá, o meu objeto tarefa, eu quero ver ele no console. Então, eu já estou rodando aqui o meu servidorzinho local, vou abrir aqui o meu Chrome, está aqui meu projeto. Então, se eu der um F12 aqui nele, eu consigo vir aqui, digitar um nome qualquer de tarefa e adicionar. E aqui está o console.log, a gente tem o nome e o ID. Só que, perceba que se a gente ficar colocando diversos console.log no nosso código, é algo mais trabalhoso. Depois, se você quiser, por exemplo, você vai ter que remover o console.log, enfim, não é algo, digamos que, muito profissional, tá? Então, para resolver isso, a gente tem uma forma muito melhor, que é utilizar aqui as ferramentas do desenvolvedor. Então, a gente vai ver como funciona esse debug. A nível de aplicação aqui do código em si, da lista de tarefas, não se preocupe, tá? O link para baixar o código no GitHub vai estar aí, certo? Nos comentários. E também vai ter o endereço, né, dos vídeos aí, são 3 vídeos, parte 1, 2 e 3, que mostra como foi desenvolvida essa lista de tarefas passo a passo, se você tiver interesse também em assistir, beleza? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. De funções, então, eu posso editar e também eu posso remover a minha tarefa que eu adicionei. Ok? Show de bola. Então, vou voltar aqui para o código e vou fazer o seguinte, eu não quero mais esse console.log. Agora eu quero debugar pelas ferramentas do desenvolvedor. Então, vamos lá. Se eu quero debugar por aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em Sources, e aqui reflete a minha estrutura que eu tenho ali no meu Visual Studio Code, por exemplo, CSS, JS, o HTML, então eu posso, deixa eu salvar isso aqui, posso voltar para cá, e aqui tem o index, tem o tarefas, que é o arquivo que eu quero, e no meu tarefas, aqui já tem até um breakpoint que eu tinha deixado, já que ele está desativado. Tá? O que é um breakpoint, Douglas? Bom, um breakpoint é um ponto de interrupção que você vai estar colocando no seu código. Por exemplo, eu tenho um desativado aqui, eu vou clicar aqui para habilitar o meu breakpoint. Se eu quiser remover, é só clicar em cima dele. Para adicionar, eu vou lá e clico na linha que eu quero. Tá? E beleza, vamos ver essa mágica acontecer então. Eu vou vir aqui, vou colocar, vou adicionar. E beleza, perceba que parou aqui no meu código, parou na minha linha 28 conforme eu defini. Então vou dar um F10, e o que eu consigo ver depois do F10? O F10 ele avança linha a linha, tá pessoal? Então assim, cliquei em F10, algumas coisas mudaram aqui para mim. Eu consigo ver aqui que o meu objeto tarefa, ele tem um nome e tem um ID. O ID gerado lá na minha função gerar ID é 705. Então, e aqui também, se eu colocar o cursor em cima, eu consigo ver as mesmas informações, tá? Aqui eu tenho uma informação também aqui abaixo, no meu menu, na minha seção aqui de breakpoints, né? Então eu consigo clicar na linha, habilitar e desabilitar por aqui, e eu também posso colocar também aqui para revelar o local do meu breakpoint. Então ele me leva lá para a linha 28. Isso é muito útil quando eu tiver diversos breakpoints espalhados aí no meu código, tá? Não é o nosso caso aqui, é uma aplicação simples, né? Ok, então chegamos aqui no adicionar tarefa, como é que eu faço para entrar dentro de uma função? Eu aperto F11. No momento que eu aperto F11, eu venho aqui para minha função criar tag li. Se eu apertar F11 de novo, eu vou lá e F10, linha a linha, ele vai passando por todo o código, fazendo função a função, sempre trazendo aqui as variáveis locais, os valores delas, tudo atualizado para a gente. Então fica muito mais fácil da gente identificar um erro. Então eu vou vir aqui, retorno o li. E aí depois aqui o input eu vou lá, zero o valor aqui. E se eu quiser, né, eu quero ir para o próximo ponto breakpoint, caso tenha. É só eu clicar aqui nesse playzinho aqui, ou a tecla F8, tá, do teclado. E ok, adicionei. Maravilha! Então a gente já viu como está debugando aí a aplicação, que é o nosso objetivo.
mas a gente vai aproveitar para debugar também uma feature nova aqui no nosso sistema. Na verdade, não é bem uma feature nova, tá? É uma correção de um bug que foi apontado nos comentários lá do primeiro vídeo que eu gravei. Na verdade, é da parte 3 dos vídeos lá que eu gravei. E qual é esse bug? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código. Se a gente olhar a função aqui gerar ID, dar um F12 aqui para chegar nela, ó, a gente vê que, olha, a gente gera um número randômico de 0 até 3000, tá? Então, na época que eu defini isso aqui, para a gente pegar um bug de gerar um ID duplicado, é muito difícil. Tipo, muito difícil mesmo. Teria que ser cadastrado pelo menos, sei lá, umas 2.500 para começar, talvez ter umas chances de pegar o número aí com mais frequência repetido, né? Mas enfim, acontece, pode acontecer isso um dia e causar um bug na nossa aplicação. Então, é óbvio que aqui, como a gente está trabalhando com ID mocado, isso aqui seria gerado no banco de dados, uma quantidade muito grande, a gente, ok, tá bom, serve, mas a gente pode melhorar isso aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é simular o bug. Então, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, que vai ser gerado entre 0 e 2 o nosso ID randômico e salvar, eu vou vir para cá, ó, e o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu tenho aqui, deixa eu ver meu breakpoint, eu vou desabilitar ele, tá? Botão direito, desabilitando o breakpoint, e eu vou adicionar algumas tarefas. Adicionei a primeira, a segunda, aí eu vou adicionar aqui a terceira e a quarta tarefa. Beleza? Adicionei 4, então. E agora, se eu vier aqui em Elements, eu consigo ver o código HTML, inspecionando ele, né? Então, se eu selecionar aqui o primeiro, ó, olha só que interessante. O meu ID ficou, o primeiro ficou 1, aqui o segundo ficou com o ID 0, o ID aqui no terceiro ficou 0 e aqui 0 de novo. Então, no HTML, a regra é que eu tenha que ter um ID único por página. Senão, como é que eu vou selecionar aquele meu ID? Né? Isso não vai dar certo. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Ó. Eu quero editar o meu item aqui que está com o número 3. Eu vou vir aqui, vou clicar nele e vou colocar o meu nome nele. Vou colocar Douglas, vou salvar. Só que, bom, quem foi editado foi o meu segundo aqui, porque ele está com ID 0. Se a gente for olhar no código, aqui no código de edição, deixa eu pegar ele aqui no editar. Melhor, cadê aqui? Ops, cadê no código aqui? Ele está no... aqui. btn atualizar tarefa, add event listener, tá? O que a gente faz aqui? A gente dá um get element by ID no ID da tarefa. Ou seja, a gente está pegando lá o que a gente está clicando, a gente está buscando pelo ID, digamos que 0. Só que a gente tem vários ID zeros aqui, então ele vai pegar o quê? O primeiro. Tipo, ele vai pegar o primeiro, vai desconsiderar os outros dois, não quer nem saber. Então, esse é o bug. A gente nunca vai conseguir editar aqui o 3 e o 4, entendeu? E como é que a gente arruma isso, né? Vamos aproveitar então que a gente está debugando, já está aprendendo aí como fazer isso de forma mais profissional, e vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou criar novas funções aqui. Primeira coisa, eu vou vir aqui e vou criar uma função chamada de gerar ID v2. Essa função de gerar ID v2, ela vai retornar uma outra função para a gente. Qual é essa outra função? É uma função que eu vou chamar de gerar ID único. E como vai funcionar essa função de gerar ID único? Bom, ela é bem simples, tá? Ela vai fazer o quê? Ela vai ter que primeiro pegar todos os IDs que já foram gerados, popular um array e verificar depois se o ID novo que eu gerei não está presente nesse array. Porque se ele estiver presente nesse array, logo eu não posso utilizá-lo. Eu preciso gerar um novo ID. Entendeu a ideia? Então vamos construir isso aqui. Eu vou primeiro criar uma variável aqui que vai ser os itens da lista. Então eu preciso pegar todos os itens da minha lista. Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui o document.querySelector para mim selecionar um ID. E o ID é qual? O ID é lista de tarefas. Deixa eu vir aqui, clicar lista tarefas. E eu vou pegar o que do lista de tarefas? Eu vou pegar os filhos, elementos filhos da minha lista de tarefas. Então, eu vou pegar o children. Como eu sei que lista de tarefas, se a gente vier no código aqui, ó, a gente pode ver já aqui em cima, lista de tarefas. E aqui dentro da nossa L, tem as nossas tags LI que a gente vai adicionando dinamicamente, né? Aqui a gente faz a criação, atribui o ID e etc. Então, vamos lá. Peguei todos os itens da minha lista. Perfeito? Eu preciso de o que também? Eu preciso ter uma variável para mim guardar os meus IDs gerados. Então, eu vim aqui, IDs gerados vai receber um array. Depois, o que eu vou fazer? Eu preciso popular essa minha lista de IDs gerados, certo? Então, eu vou fazer aqui um for, onde eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de i, e eu vou definir também que, enquanto o i for menor do que os meus itens da lista,
ponto length, que eu quero o tamanho dos itens da lista, o tamanho de tags ali que eu tenho no meu HTML, eu vou incrementar a minha variável i e vou repetir isso até terminar os meus itens da lista. Então, eu vou pegar aqui os meus IDs gerados e eu vou simplesmente popular eles e adicionando itens nesse meu array, que eu vou pegar aqui itens, que eu vou pegar de onde? Do itens da lista, na posição e ponto .id. Então, eu vou pegar um por um dos IDs, que eu sei que são numéricos, e vou adicionar nos meus itens gerados ali, nos meus IDs gerados, perdão. E ok, maravilha. Feito isso, o que eu vou fazer? Agora que eu tenho essas informações aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu já tenho meus IDs gerados, eu vou validar, né? Eu vou pegar e vou fazer assim. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de ID. Essa variável ID, eu vou chamar a minha função gerar_id. E aí, eu vou pegar e vou validar se os meus IDs gerados, .indexOf. Então, eu vou fazer uma busca, né, no meu array. Pelo quê? Pelo id.toString. Por que .toString? Porque como eu estou adicionando aqui a propriedade id que está lá do meu HTML, ele acaba adicionando como string. E eu vou optar por não fazer um parse para inteiro, tá? Eu vou optar por usar aqui do outro lado o id.toString, beleza? E aí, se eu fizer a minha pesquisa e ela retornar mais do que -1, por que mais do que -1? Porque se não achar nada, o valor que retorna é -1, tá? E se retornar mais do que -1, quer dizer que o meu id, a recém-gerado, ele está na minha lista já de IDs gerados. E se isso acontecer, o que eu faço? Bom, se isso acontecer, eu vou chamar qual função? Eu vou chamar a minha função gerar_id único. Poxa, como assim? Tu está chamando de novo a função gerar_id único? Sim, essa é uma forma onde a gente está usando funções de forma recursiva. Ou seja, eu estou chamando novamente a minha mesma função. Por quê? Porque eu quero que ela seja executada de novo. Eu quero que, de novo, ele busque os itens da minha lista, ele verifique aqui se tá ele monte, né, a minha lista de IDs gerados e ele também gere um novo ID. E aí, se não tiver na minha lista, o que eu vou fazer? Eu vou retornar o meu ID. Ok? Isso aqui, ele tem um probleminha, tá? Talvez você já tenha pegado a ideia, mas se não pegou, tudo bem. A gente já vai ver qual é o problema que isso aqui tem, beleza? Então, vamos lá. Gerar ID único. Aqui, o meu gerar ID v2 vai retornar para mim o meu gerar ID único. Ok, maravilha. Então, ele vai retornar aqui. E, ok, aqui o gerar ID está sendo chamado já. E vamos fazer um teste, então. Vou pegar aqui o meu gerar ID v2 e lá onde eu adiciono a minha tarefa, aqui no meu btn adicionar, eu vou trocar de gerar ID para gerar ID v2, tá? Com isso eu vou cair aqui e eu vou pegar e vou colocar aqui agora, vou mudar de 2, posso deixar em 2 ainda, não tem problema. Vou vir aqui e agora eu quero debugar. Bom, então se eu quiser debugar, eu venho aqui no código, venho em sources e procuro lá o código e coloco o meu break, certo? Certo, mas eu também tenho outra forma de fazer isso. Eu posso vir aqui no meu gerar ID único e colocar debugger. Quando eu coloco debugger, é basicamente como se eu estivesse indo lá no sources e colocar um breakpoint na linha 66, mas aí eu estou colocando debugger. O debugger, enquanto eu tiver com o meu console aberto aqui, deixa eu ver só se carregou e está atualizadinho, bonitinho. Vim aqui, gerar ID único, debugger aqui, tá. Enquanto eu tiver com o meu console aberto e eu clicar, ele vai parar automaticamente aqui, tá. Então, deixa eu ver, a minha função aqui, o meu breakpoint ele está desabilitado, tudo bem. E agora eu tenho aqui no gerar ID único. Beleza, eu vou adicionar um nome qualquer, vou aqui, cliquei em adicionar. Perceba, ele caiu no meu debugger conforme eu prometi, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar os itens da lista, vou criar aqui os IDs gerados. Aqui no local, ó, novamente, a gente consegue ver os valores, ó. Perfeito? Aqui o itens da lista é um HTML collection, maravilha. Não tem nenhum, né? Tá vazio. Aí eu vou popular. Ok, não tem nada em IDs gerados. Então agora eu vou gerar um ID. Maravilha, gerei um ID. Aqui ele está com o ID 1. Eu vou verificar, né, se meus IDs gerados, como está vazio, ele não vai ter e vai me retornar o ID. Tá? Ele retornou lá o ID 1. Perfeito, eu vou dar um olho aqui para avançar. Vou adicionar um outro item na minha lista. Adicionei novamente. Então caiu aqui no debugger. Agora meus IDs gerados, ele vai ter um item, que é o 1. Se eu gerar um ID aqui, olha, eu tenho o ID 1 de novo. Então eu vou ver que o meu ID 1, ele já está nos meus IDs gerados, certo? E o que vai fazer? Ele vai chamar o gerar ID único novamente. Então se eu clicar aqui em F10, eu vou cair no debugger de novo. Tá entendendo? Então agora, beleza, eu vou lá, vou fazer a mesma coisa. Gerou qual ID aqui? Gerou 0, eu vou retornar. Tá? Perfeito. E ok, eu tenho 2 IDs, maravilha. Qual é o problema dessa minha função aqui? Que depois que eu criar aqui os meus IDs 0, 1 e 2, eu vou ficar preso aqui para sempre.
né? Então perceba que é o seguinte, ele sempre vai estar nos meus IDs gerados e ele sempre vai chamar o meu gerar ID único, que sempre vai cair aqui e sempre vai ficar nesse fluxo, para sempre. Ou seja, deve dar um pau aí de estouro de memória, alguma coisa vai dar ruim no meu navegador, vai crashar. Tá? O Chrome não vai gostar disso, vai ser muito ruim para a gente. Então, assim, como a gente conserta isso? Né? A gente precisa saber que em algum momento a gente tem que parar de tentar gerar ID, certo? Ou então a gente teria que ter um número gigantesco e torcer para que nunca dê ruim, né? Mas e se um dia der ruim, né? O que vai acontecer? O usuário vai ter um bug no sistema. Isso não é bom também. Então, para a gente mudar aqui o nosso código, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, eu vou comentar ela. A parte de cima aqui, beleza, tá show de bola. A gente vai ter agora algumas variáveis, tá? Que a gente vai criar aqui. A primeira variável, eu vou chamar aqui de let quantidade IDs disponíveis. Vou declarar ela com let. E eu vou dizer que a minha quantidade de disponíveis são 3, tá? E eu também vou ter uma variável que vai ser o meu contador de IDs, que eu vou definir como inicializado com 0. E aqui eu vou ter, aí sim, a minha variável ID, que vai chamar a minha função gerar ID. Perfeito? Show de bola. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou ter um laço de repetição aqui que vai ser um while. Então, enquanto o meu contador IDs for menor e igual à quantidade de IDs que eu tenho disponíveis, e também os meus IDs gerados, ponto indexOf, aí deixa eu copiar essa parte aqui para dar uma pequena agilizada, cair nessa condição aqui, for maior do que menos 1, eu vou entrar no meu laço de repetição, eu vou, de novo, definir que o meu ID vai chamar a função gerar ID, porque eu quero gerar um novo ID. O meu contador de IDs, ele vai ser incrementado, tá? Então, gerei um ID, eu aumento o meu contador para minha condição ali em cima ser avaliada de novo com essa condição, beleza? Com esse novo valor na minha variável. Então, se eu pegar aqui o meu contador IDs e vou verificar se ele é maior que a minha quantidade de IDs disponíveis, o que eu vou fazer? Ou seja, eu esgotei, tá, meus IDs. Eu tenho 3 IDs disponíveis no sistema. Claro que isso aqui é para fins didáticos, um sistema hipotético, tá? E se eu esgotei meus 3 IDs, eu não quero que o meu laço de repetição ele siga para sempre. Isso aqui vai ser ruim para a gente, vai nos dar um erro. O que eu quero fazer? Eu quero exibir um alert aqui. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer aqui para o usuário que, ops, ficamos sem IDs. Então é isso que eu vou dizer para o usuário, vou lamentar que ficamos sem IDs e vou lançar também um erro. Para que eu vou lançar um erro? Porque eu quero que o sistema ele seja interrompido. Então eu vou colocar aqui, acabou os IDs. Opa, deixa eu só colocar a mesma carinha aqui. Show de bola. Então, fechou. Dessa forma aqui, a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. Vamos dar uma testada nisso aqui. Vamos ver aqui o debugger. Então, vamos voltar para o Chrome. Vou adicionar um item. Aqui eu posso pular. Adicionei o primeiro item. Adicionei o segundo item. Agora eu vou adicionar o terceiro item. Vamos em linha a linha agora para ver. Itens da lista, eu tenho aqui o 0 e o 1. Aqui embaixo eu já consigo ver o 0 e o 1. Agora eu vou popular meus IDs gerados, ó. 0 e 1. Eu gerei um novo ID, que é 1. Ele já está na lista. Então agora, o meu ID 1 já está na lista, ele entrou aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é gerar um novo ID. Gerei 1 de novo. Contador ID está em 1, quantidades disponíveis são 3. Beleza, gerei de novo. Gerou o quê? 1. Ele vai incrementar mais uma vez. E agora eu vou gerar outro. Ele gerou 1 de novo. Então, se eu ver aqui, meu contador ID está em 3. 3 ainda. 3 não é maior do que 3. Então, tudo bem, vai gerar mais uma vez. Ele gerou mais uma vez, agora ele gerou 0. Beleza, o que ele vai fazer? Aqui ele gerou 0, o 0 já estava, né, na nossa lista de IDs gerados, nosso array, tinha 0 e 1. Então agora ele vai disparar a nossa exceção. Ó. Ele vai dizer pra gente, ops, ficamos sem IDs gerados, vou dar um ok, vou ter um erro, se eu ver no console, tá aqui o erro dizendo que acabou os IDs. Tá? Mas, legal, não é válido a gente deixar só 3 IDs, né, Douglas? Não é interessante isso no nosso sistema. Claro que não é, não faz sentido. Então o que a gente vai fazer? Vamos só para terminar esse sistema aqui, digamos que deixar ele razoável, usável aí para a gente não se preocupar por um bom tempo, talvez muito tempo, talvez nunca, seja melhor dizendo, né? A gente vai fazer uma mudança que ela é o seguinte, tá?
A gente vai pegar e vai dizer que a quantidade dos nossos IDs disponíveis, ele vai funcionar da seguinte forma, ó. Quantidade de IDs disponíveis vai ser o number.maxValue. Ou seja, é número pra caramba. Se a gente vier aqui no console e largar o number max value, é tudo isso aqui de número. Eu nem vou me atrever a ler esse negócio aqui, beleza? Então, beleza, a gente tem o number max value, que é a quantidade de IDs disponíveis. Só que, olha que interessante. A gente quer agora, se eu pegar aqui, ó, aqui na minha função que gera ID, deixa eu fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o number max value e eu vou jogar para cá também. Só que, ok, não é interessante, então vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma constante que vai ser quantidade IDs disponíveis, tá? E ele vai receber o number max value e eu vou usar essa variável aqui, aonde? Aqui para gerar o ID. E eu vou usá-la também aqui. Na verdade não, aqui eu nem preciso mais dessa variável aqui, né? Ela está numa constante lá em cima, então não tem problema, não preciso mais dela. Então aqui, quando o meu contador de IDs for maior do que o meu quantidade de IDs disponíveis, que na verdade ele não vai ser maior, né? Porque, enfim, o máximo que ele pode chegar é o número máximo que a gente atribuiu lá em cima aqui no number max value. Então é o seguinte, ó, quando ele for maior ou igual, maior ele não vai ser, mas igual com certeza não, né? Um dia, quem sabe, ele pode chegar, beleza? E, bom, isso aqui eu não preciso mais, que eu comentei, né? Eu vou apagar já. E vamos fazer um teste, né? Aqui tem um debugger, eu vou tirar o debugger. Vou voltar aqui para o código no browser e vou adicionar alguns itens. Vou adicionar aqui vários itens. E ok, adicionei vários itens, vamos ver na console, olha os IDs que ele está gerando. Está gerando uns números muito doidos, então as chances desses números se repetir agora aumentou. Quer dizer, diminuiu drasticamente, né? É muito difícil que um número se repita. E caso ele se repita, a gente tem a nossa lógica aqui, né? Para ele gerar novamente. Então, se ele se repetir uma vez, que é algo muito difícil, para ele se repetir de novo, vai ser algo mais difícil ainda, né? Então, a gente vai agora ter um range muito grande de IDs para a gente estar gerando aqui, beleza? E digamos que por alguma razão, por um milagre aí aconteça, né, de estourar todos os IDs, a gente vai ter um erro informando para o usuário, tá? Não vai crashar o navegador, não vai dar nenhum problema que afete a experiência, tirando esse alerta aqui de erro, né? Mas enfim, isso aqui também é uma aplicação didática, né? Foi só para demonstrar o debugger, como a gente corrige, né, um erro de forma, digamos que a gente identificou o problema, a gente fez uma função nova aqui, que é o gerar ID v2, e até o gerar ID aqui, ó, a gente chama também, eu vou deixar ela, né, porque a gente usa aqui, mas beleza, a gente segregou então no gerar ID v2, e a gente só tem que arrumar o seguinte, ó, aqui em cima eu tenho o gerar ID, que eu vou chamar o gerar ID v2 também, para quando eu teclar Enter, né, ele gerar o ID da forma nova, tá? Lembrando, isso aqui é para fins didáticos, só para a gente entender o fluxo de debug e também pensar, né, nessa questão de corrigir uma falha do nosso sistema, né, um bug. Então a gente viu como a gente bolou a solução, como a gente melhorou e agora o sistema está bem melhor, né? Ou seja, antes a chance de dar problema era de 0 até 3.000, menor que isso, né? Porque vai que repita um número, ele vai gerar lá um ID e eu tentasse editar eu não ia conseguir. Agora não, agora para dar problema aqui ficou muito mais difícil, né? Então a ideia desse vídeo era essa, tá? Espero que você tenha gostado, tenha aprendido a utilizar a ferramenta do desenvolvedor, que é algo muito valioso, tá? Para o seu dia a dia, então você vai usar muito isso aqui. E você pode deixar agora, caso você venha usando o console.log, ele um pouquinho mais de lado, né? Usar bem menos e utilizar mais as ferramentas do desenvolvedor, beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo, não deixe aí de se inscrever no canal e ficar ligado aí nos próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, até mais!